Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Mateus capítulo 21, do verso 18 até o verso 22. Capítulo 21 começa um novo bloco narrativo no Evangelho de Mateus. Jesus vai a Jerusalém, como qualquer judeu da sua época, em procissão, em caravana, pelo menos 3 vezes por ano, para as festas judaicas, celebradas em Jerusalém, no templo. Lugar que, segundo Mateus, Jesus vai pela primeira vez no seu ministério para fazer as denúncias que vem fazendo na periferia, na região da Galileia. Agora, de uma forma mais profética, pois não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, ele vai cumprindo aquilo que veio dizendo no bloco anterior, que vai do capítulo 16, verso 21 até o capítulo 20, em que 3 vezes anuncia aos seus discípulos que vai a Jerusalém, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. No capítulo 21, começa-se então as justificativas, ou seja, a apresentação das razões pelas quais os líderes judaicos verão a necessidade de prender e executar Jesus. Porque o que ele falava e o que ele fazia, que vai trazer ameaça a essa liderança judaica. O capítulo 21, verso 18 ao 22, pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, do verso 18 até o verso 20, nós temos a apresentação simbólica, uma ação parabólica, uma ação simbólica a respeito da figueira, que representa, na tradição judaica do Antigo Testamento, Israel. Embora nesse trecho não se trata de Israel no sentido completo, no sentido pleno, como povo, mas sim se refere à liderança de Israel, à liderança religiosa, os líderes sacerdotais, os anciãos, os escribas, os fariseus, aqueles que exercem a liderança sobre o povo e aqueles que controlam o culto no templo de Jerusalém. A figueira aqui vai representar o culto no templo, o sistema do templo, a religião praticada no templo, a liderança no templo, e não todo Israel, Israel no sentido pleno, total, não, mas sim a liderança do templo. Não podemos esquecer que Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, e a igreja começa entre os judeus, os primeiros cristãos são judeus. Então, não há uma condenação de todos os judeus, e sim de uma parte aqui, dirigindo especificamente a liderança do templo, uma vez que a igreja primitiva vai se entender como cristãos judeus, como o remanescente fiel de Israel, o Israel de Deus, que vai ouvir a voz de Deus e obedecer o chamamento de Deus, crendo no seu Messias. O verso 18 começa assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Bem, isso faz com que a gente perceba a ligação entre o trecho que vamos estudar, começando no verso 18, com o trecho anterior, do verso 1 até o verso 17. Uma vez que o verso 17 termina dizendo que Jesus deixa a cidade em direção a Betânia e era noite, lá passou a noite. Então o verso 18, cedo de manhã, mostra uma sequência temporal. Automaticamente a cena, o texto apresentado agora, está ligado com o texto anterior pela marcação temporal. Era noite, agora é de manhã, Jesus sai da cidade, agora volta para a cidade e tem fome. Ou seja, toda essa descrição do verso 18 é para amarrar o que vai ser dito nesse trecho com aquilo que foi dito no trecho anterior. Verso 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas,
disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A ação simbólica de Jesus faz com que a figueira seja compreendida como a liderança de Israel, como já tenho dito, o templo e o seu culto. Jesus não acha fruto na figueira, apesar de haver folhas, apesar de ela ser apresentada sadia, perfeita, bela, mas não há fruto. O fruto, que é o culto verdadeiro de um coração que expressa o amor de Deus, o cuidado com os necessitados, como por exemplo denuncia Isaías no capítulo 1 do seu livro, a partir do verso 10, em que o povo cultua ritualisticamente dentro dos padrões estabelecidos pela lei. No entanto, há uma negação à justiça, ao direito do órfão, da viúva, há uma negação a condenar o opressor, e todas essas ações que deixam de acontecer apesar do culto são consideradas por Deus abominável, torna o culto abominável. É um paralelo do caso apontado por Jesus. Os israelitas estão fazendo culto, os sacrifícios estão sendo oferecidos, os ritos estão sendo obedecidos, as luas novas estão sendo festejadas, o sábado e todas as festas. No entanto, o povo órfão e a viúva está sendo oprimida e o povo e a liderança não reage, pelo contrário, se aproveita dessa opressão para enriquecer e se dar bem às custas do povo. Há uma condenação do culto hipócrita em Isaías capítulo 1, verso 10 ao 20, e porque a justiça está sendo deixada de lado. Caso semelhante que Jesus denuncia aqui dos líderes sacerdotais que são denunciados por Jesus como salteadores, como ladrões, como aqueles que estão roubando o templo, roubando o povo, usando os artifícios religiosos para explorar e enriquecer. Essa é a denúncia. Então, a figueira representa o templo e o sistema religioso do templo, não necessariamente todo o Israel. Então Jesus busca nesse templo, pois ele vai ao templo, ele volta ao templo, ele vai à cidade, então ele busca nesse templo os frutos da justiça, os frutos do amor de Deus, o fruto de uma vida santa em relação ao próximo, e não encontra. E aí ele faz uma ordenação, ele ordena a sua maldição, a sua secura. É aquilo que disse em vídeos anteriores do capítulo 21, em que Jesus não vai ao templo para purificar o templo ou para fazer uma reforma do templo. As ações de Jesus expulsando os que ali compravam e vendiam, derrubando a mesa dos cambistas e expulsando os vendedores de pomba, como redito no verso 12, é uma ação de julgamento, não de reforma e purificação, mas de julgamento. E essa interpretação de que a ação dele significa um julgamento, ela é reiterada aqui no verso 19, onde ele busca frutos na figueira, que representa o templo, e não acha. Então a sua palavra condenatória é de julgamento, ele julga, ele ordena que ela fique seca e imediatamente ficou seca. Então a ação parabólica de Jesus, a ação simbólica em relação à figueira, expressa julgamento, condenação da figueira, condenação do templo. Verso 20, vendo isto os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Bem, o verso 20 vai fazer a intermediação da primeira temática, que é a maldição da figueira, ou seja, a maldição do templo, Jesus amaldiçoou o templo, para a segunda parte do texto, que trata da igreja reunida, dos discípulos reunidos em casa. Nós já abordamos isso no verso 17, em que Jesus deixa a cidade,
deixa Jerusalém, deixa o templo e vai para Betânia, ou seja, troca a cidade santa por uma vila menor, troca o templo por uma casa onde se hospeda. Isso reflete a passagem entre o templo de Jerusalém para as casas onde a igreja está reunindo, ou passará a reunir. Essa mesma passagem do templo para casa se vê no trecho do 18 ao 22. Aqui do 18 ao 20 fala-se do templo, representado pela figueira, e do 21 e 22 fala do ambiente da casa onde a igreja se reúne. O verso 20 faz a intermediação. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, ou seja, vendo que a figueira, uma vez amaldiçoada, seca imediatamente, então a gente pode observar que no momento da escritura do Evangelho, algumas décadas depois, em que a igreja está estabelecida, provavelmente o templo já foi destruído pelos romanos no ano 70. Então a igreja olha para a figueira, olha para o templo e percebe que a maldição que Jesus lançou se realiza. Os romanos destroem o templo de Jerusalém, os romanos destroem a cidade de Jerusalém. Com isso, a figueira em que Jesus buscou fruto é amaldiçoada, seca-se e não produz mais fruto, ou não há mais possibilidade de arrependimento, de mudança e de produção do fruto. Então, os discípulos enxergam, no momento da redação do Evangelho de Mateus, depois dos anos 70, eles enxergam o cumprimento da maldição, a figueira secou. Verso 21. Jesus, porém, lhes respondeu. Então agora nós vamos para o trecho que se aplica, são dois ditos de Jesus somados ao episódio simbólico da figueira, em que vai se abordar o ambiente da igreja. Então Jesus responde aos discípulos: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Bem, então, a palavra de Jesus aos discípulos, a partir do verso 21, ressalta três coisas importantes. Primeiro, a oração. Ele ressalta, ele estimula a oração. Por exemplo, o verso 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Há um estímulo também à fé, se tiverdes fé. E há um estímulo também ao poder vivificador, a uma nova vida, a um renascer. A figueira murchou, o templo já não existe, foi amaldiçoado, mas Deus pode fazer nascer um novo templo, não mais de pedras no Monte de Jerusalém, mas nos discípulos reunidos, na vida dos cristãos que passam a ser templo, em que as suas comunidades cristãs passam a ser templo. Então há um poder vivificador, amaldiçoa a figueira e renasce-se a muitas figueiras. Bem, outra coisa que chama atenção nessa palavra que faz uma relação da casa, a igreja onde os discípulos se reúnem, com o templo de Jerusalém, são, primeiro, se não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes. Bem, a expressão este monte, este indica o monte que está aqui perto. Jesus está no seu momento histórico, quando fala, na cidade de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então ele está neste monte. O monte que ele está, o monte que ele aponta, este monte, é o monte onde está edificada a cidade de Jerusalém. É o monte onde está construído o templo de Jerusalém. Então, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar,
tal sucederá. Então, o apontamento a este monte reforça a ideia do templo da cidade de Jerusalém, que foi amaldiçoada por Jesus, efetivamente destruída no ano 70. Os discípulos agora enxergam, no tempo da igreja, no tempo da redação de Mateus, que o templo foi destruído e confirmou a maldição lançada. E ele aponta que este templo podereis também, se tiverdes fé, dizer a este templo, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Bem, aí a gente busca, dentro do Evangelho de Mateus, uma referência para lançar ao mar. O que é lançado ao mar? Por exemplo, encontramos capítulo 8, verso 28 e 34, onde é evocado aqui. Na passagem de Mateus 8, do 28 ao 34, encontramos o episódio de Jesus na terra dos Gadarenos, em que ele faz o exorcismo e lança os demônios ao mar. Né? Marcos é mais claro sobre isso, é mais explícito no seu texto. Mas há uma evocação aí daquele exorcismo, né? Onde os demônios são lançados ao mar. Lançar ao mar é uma expressão de lançar aos infernos, lançar ao julgamento. O mar tem esse sentido na cultura judaica. O mal vem do mar, o mar é símbolo do mal. Então, lançar ao mar. Então, numa leitura aplicativa para a igreja, ele está dizendo aos discípulos reunidos na igreja como comunidade cristã, que eles, se tiverem fé, eles poderão fazer algo semelhante, ou seja, expulsar os espíritos malignos, expulsar o mal, lançar o mal. Se este monte causa um mal, vocês podem lançar este monte ou lançar este mal no mar. É uma forma de dizer que os cristãos reunidos na igreja, com fé, oração, podem também libertar o povo ou libertar-se da influência maligna que a figueira que não tinha fruto, que representa o templo, que é representado por este monte, pode causar na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida dos discípulos. E o verso 22, ele finaliza dizendo: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, o que ele está dizendo no verso 21 é sobre a oração reforçada pela fé, de transportar este monte, não é um monte genérico, mas é este monte, e lançar ao mar. Como eu já expliquei, a oração é importante, fundamental, junto à fé, para realizar a obra de Deus, que é libertar as pessoas deste monte, lançando o mal, o maligno, os espíritos malignos no mar. Um abraço.